Acordei com um pensamento na cabeça e queria dividir com você. Eu até poucos anos atrás, e vão fazer 7 anos que eu estou na internet trabalhando, né, com a minha especialização de parentalidade, e 5 direcionados à superdotação por conta da descoberta da condição do Otto, né, quase 6. Eu estava pensando esses dias no meu comportamento, em como eu era. De vez em quando eu faço uns resgates, né? Até para trazer para vocês as experiências, né? Eu sempre fui uma adulta muito difícil de lidar, até poucos anos atrás, como eu comecei o vídeo falando. Muito difícil de lidar, eu sempre fui muito intensa, muito explosiva, muito eu que estava certa, a minha opinião é que estava correta, não interessa o que o outro pensava, nem o argumento que o outro tinha para tentar me convencer do contrário. Até porque as pessoas, e aí eu não estou colocando como desculpa, tá? As pessoas tendem a não saber como colocar a opinião delas e parece sempre que é uma ordem ou que você tem que engolir aquilo. Parece que elas querem inserir aquilo goela abaixo em você. Então fica difícil você aceitar. Então, por conta de vários fatores, né? E aí eu insiro aqui, mas as pessoas não sabem botar a opinião delas, mas eu também não sei lidar, não sabia lidar com o outro, socialmente falando. Eu sempre fui muito intolerante às pessoas. Então, aí eu comecei a pensar, né? O que eu era? Eu era irritada, eu era mal-humorada, eu era intolerante, eu era ríspida, eu era rabugenta. Cara, o que me fez mudar muito, não existe uma virada de chave, foi o fato de eu olhar para isso e falar assim: não quero que meu filho seja assim. Não quero que a minha filha seja assim. Não quero. O que eu posso fazer para não deixar que isso aconteça ou pelo menos ajudar de alguma maneira, orientar de alguma maneira? O que eu vou ensinar para eles se eu não sei nada? E foi aí que eu comecei a entender que, ok, eu preciso ajudar os meus filhos, mas eu preciso olhar primeiro para o que eu tenho. E eu não tinha nada. Eu não sabia nada da condição, eu tinha tudo isso que eu falei para vocês de intensidade, explosão, eu era rabugenta, eu era intolerante, dona da verdade, cheia da verdade, entende? Eu devia ser insuportável aos olhos dos outros, essa é a verdade. E eu não quero que os meus filhos sejam assim. Eu não quero que eles percam a essência deles. Sim, eles são inteligentes, sim, eles são potentes, eles são muito capazes. Não vou fazer qualquer coisa que faça com que impacte na autoestima deles. Tem que ter autoestima mesmo alta, mas precisa conhecer das intensidades e emoções, precisa saber como colocar a opinião, precisa entender e ter clareza de que vive-se em sociedade, precisa saber lidar, e não é fingir, é literalmente saber lidar, como eu sei hoje. Eu participo de grupos de pessoas ou tenho que conviver com pessoas que, não por escolha, que você precisa responder às pessoas, você precisa conversar com as pessoas, você precisa lidar com elas. E se eu não tivesse evoluído, mas agora ela é perfeita. Não. Vamos lá, né, gente? É tão tolo isso de esperar que as coisas sejam perfeitas. Esquece o perfeccionismo. Você só vai sofrer com ele. Então, assim, eu consigo hoje conviver nesse mesmo meio, sem sentir irritação, sem que o comportamento, a fala ou as indiretas do outro que segue dando me afetem. E antes tudo me afetava. Porque eu me irritava à toa com tudo. Porque eu não sabia dar uma boa resposta emocional. Eu não sabia me comunicar emocionalmente, demonstrar as minhas emoções e nem dar limite. E aí eu não sabia como dizer para o outro: ei, não gostei disso que você falou. Foi desrespeitoso? Entende que você só vai conseguir passar isso para o seu filho se você souber praticar isso. E não é impossível. Não é impossível mesmo. Gente, eu não sou melhor do que ninguém. E consegui. Tá aí o Desvendando. Criado. Inúmeras ferramentas. Lá prontinhas. Como é que lida com a raiva? Tá lá. Como é que lida com o perfeccionismo? Tá lá. Como é que lida com a ansiedade?
Tá lá. Como é que eu ajudo com a sobreestabilidade? Qualquer uma delas, são 5. Tá lá. Ah, não, mas o problema sou eu. Tá lá um módulo só para a mãe do superdotado. Para ela entender o que ela precisa olhar nela e colocar em prática no dia a dia, na fala, no comportamento, no agir, no olhar com essa criança. Para ajudá-la a ser diferente. Porque não tem como se achar que vai surgir uma dica, uma orientação só que vai fazer tudo mudar. Não é. São comportamentos que, aplicados constantemente, farão a diferença na sua vida, na sua família. Leveza, aquela paz de respirar e fazer o que precisa ser feito, até mesmo colocar firmeza e saber que está certa. Não é isso que eu tenho que fazer. É esse o caminho que eu tenho que seguir. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou segura. Entende? Porque a gente precisa tomar cuidado também com a permissividade. Existe um cenário, infelizmente, né, de mães que acham, né, que é superdotado. Mas é assim porque é superdotado. Isso é perigoso para a criança, porque ela acaba não aprendendo onde é que é o limite dela e nem do outro. Ela não sabe a hora de parar, porque ninguém ensinou para ela até onde ia o limite, porque deixava ela ser livre. Ser livre é diferente de deixar a criança livre para ela própria ter que lidar com as próprias questões sem ter um adulto intervindo e mostrando como fazer. Ela não consegue sozinha. É até irresponsável da parte do adulto isso. Então não é porque é superdotado que pode tudo. É um ser humano integral sendo desenvolvido por você que quis ter filho. Você é responsável por esse desenvolvimento. Ai, Jana tá colocando peso no meu ombro. Lide com isso. Você quis ter filho, ora bolas. Vamos parar com esse mimimi, gente. Eu já falei inúmeras vezes aqui que eu não tenho paciência para mimimi. A gente tem que tomar uma atitude. Focar numa solução. Qual é a solução que você vai tomar? Vai deixar a vida te levar? Zeca Pagodinho. Não, né, gente? E aí, seu filho lá na vida adulta? Uma Janaína da vida sem informação. Estressada, rabugenta, mal-humorada. Sem saber lidar com as pessoas. Sem saber colocar a própria opinião. Colocar o próprio limite. O próprio não. Porque dói, gente, não falar não. Quando a pessoa não sabe colocar o não. Dar o limite pro outro. Pesa na outra. Pesa na que não sabe dizer o não. E eu não quero esse peso pros meus filhos. Eu quero que eles saibam agir emocionalmente. E é por isso que o desvendando existe. E ele existe, inclusive, porque eu pratico ele na minha casa todo dia. E quando eu vejo algo diferente, eu vou lá, gravo uma audioaula, insiro lá um conhecimento ou uma informação ou uma coisa que eu testei aqui inúmeras vezes e deu certo. Porque só tem lá dentro que dá certo. Então esse vídeo, na verdade, é um chamamento à clareza. E aí? O que tu vai fazer? A decisão está na tua mão, entende? É você que precisa saber. Tá, agora não, vou deixar, é muito novo, vou esperar chegar na adolescência. Ledo engano, tá? A adolescência não vai ser melhor. Muito pelo contrário. Existe muita mudança no cérebro da criança e ela precisa, já lá atrás, entender sobre a condição dela e começar a praticar essas ferramentas. Porque isso, de novo, é constante, não vai ser mágica. Ela precisa aprender a praticar. Ela precisa entender que ela pode sentir. Ela só precisa saber como verbalizar, como demonstrar. Então não é eu controlo como eu me sinto. É eu controlo como eu demonstro o que eu sinto. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque a inteligência, né, a educação emocional, a inteligência emocional vai ter um peso, um poder enorme no futuro. Pensa, se hoje a gente já está altamente tecnológico e a meta, né, e a probabilidade de crescer cada vez mais rápido e mais, o que é que vai ser considerado na hora de um profissional? É se ele sabe lidar com as questões emocionais, se ele tem tomada de decisão, se ele foca na solução, se ele consegue organizar pessoas, gerenciar pessoas, se ele consegue liderar. E liderar não é nato.
Ah, tem gente que nasce com isso, Jana. Ok, que lindo. Ainda assim precisa treinar uma coisa ou outra. Seja comunicação, seja. Enfim. E tudo isso a gente precisa fazer agora com nossos filhos. Então as ferramentas que estão lá dentro são ferramentas muito potentes. E quando vocês veem os vídeos do Otto aqui dentro, né, no Instagram, no canal do YouTube, ali ele tá se expressando da maneira que eu vou ensinando para ele em casa. Ah, Jana, ele tá assim afiado? Não, tem um monte para aprender ainda. É um adolescente de 15 anos, mas ele tem o conhecimento. Que isso é falado sempre para ele. A gente senta, a gente conversa, a gente faz resenha. Ele vem aqui e traz uma questão e fala: mamãe, e aí? Como é que é assim, assim? Eu fiz certo? Eu agi da maneira correta? Eu acho que eu fiz certo, mas eu quero saber de você. Essa troca é imensurável de valor. Por quê? Porque tem conexão. Como é que você gerou conexão, Jana? No Desvendando tem tudo. Tem tudo para trazer para você, para sua casa, uma educação mais serena, mais leve. E uma segurança para você saber que você está no caminho certo, fazendo o seu melhor. É a última turma do Desvendando do ano. A próxima turma só em 2024, a gente está em outubro, né? Eu não abrirei outra turma do Desvendando agora. E quando eu abrir em 2024, ele já vai estar renovado de imagem, de várias aulas novas e valor. Então fica aqui o meu convite para você se sentir no seu coração que você precisa ajudar o seu filho, precisa aproveitar esses últimos 3 meses do ano e parar e falar: não, eu vou assistir uma aula por dia, vou começar a colocar uma ferramenta por semana em prática, para quando chegar nas férias, que é o momento de maior intensidade, porque estão todos em casa, você está cansada porque você segue na sua rotina de trabalho, casa, roupa, enfim. Você precisa ter regulação emocional e a hora de treinar é agora. 3 meses é bastante tempo para você treinar muito, assistindo aula e colocando em prática uma ferramenta por semana. Eu te desafio a isso. E eu quero que você volte aqui e me conte como é que foi. Tá bom? Então é isso, gente. Última turma do Desvendando do ano. Próxima só em 2024. E eu espero você lá, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida. Combinado?